Vamos de devocional, que sempre acontece de manhã, em algum horário da manhã. Seguimos firme e forte. Seguimos firme e forte no nosso devocional em respeito e cuidado, né? As pessoas que sempre estão aqui comigo e que sempre virão ver depois. Eu sei que essa palavra, volto a dizer, essa palavra sempre tem endereço certo. Não é para todo mundo, mas tem endereço certo. Alguém precisa ouvir, né? Se você está aqui, eu espero que você seja edificada com essa palavra. Menino, que foi isso aqui, que essa câmera do nada foi? E seguimos com o nosso devocional de Salmos. 150 dias com Salmos. 150 dias. Estamos no dia 17. Quase que eu confundo. Estamos no dia 17. Salmos de Davi, para meditação da nossa vida. Recordar aí já com a palavra de Deus, ela é como um alimento. Assim como a gente se alimenta do normal, da comida, né? A gente também precisa, nosso espírito também precisa se alimentar de algo. Essa câmera aqui. Nosso espírito também precisa se alimentar de algo, né? Está aí alimentado, está aí preparado para o que acontecerá no decorrer do dia, né? A nossa mente é a nossa arma ou a nossa fraqueza, se a gente não cuidar dela. E depende do que a gente vê, depende do que a gente escuta, para que o que fique nela seja algo que vai nos fazer bem ou nos fazer mal. E eu sei que alguém precisa dessa palavra hoje, por isso eu tô aqui. Volto a dizer quantas vezes eu precisei, aproveitei quando alguém falou da palavra, quando eu mais precisei, né? E eu sei que essa palavra não é para todo mundo, volto a dizer, alguém tem o endereço certo. Vamos lá em Salmos 17. Davi pede a Deus que proteja dos seus inimigos. A oração de Davi. Davi está orando novamente para a proteção dos seus inimigos. Vamos aqui, pega a tua Bíblia. Não se confia no que eu falo, não se confia no que eu digo, mas faz a tua própria análise, faz a tua própria interpretação, tá? Não se deixa levar pelo que os outros falam. Aqui, Salmos 17. Ouve, Senhor, a justiça, atende ao meu clamor, dá ouvidos à minha oração, que não é feita com lábios enganosos. O Senhor, Ele ama a nossa sinceridade, mesmo que ela não seja algo que o agrade, né? Ele ama que nós sejamos humildes, que nós sejamos sinceros com Ele. Sai a minha sentença de diante do teu rosto, atenda os teus olhos à razão. Provaste o meu coração, visitaste-me de noite, examinaste-me e nada achaste, propus que a minha boca não transgredirá. Eu até falei esses dias nos nossos stories sobre a importância do que a gente fala, né? A nossa boca, ela tem um poder na nossa língua. E a gente tem que ficar atento. Tudo que eu falo, gente, tudo que eu falo vem direto primeiro pra mim, tá? Porque eu sou a primeira que escuta. Minha boca tá mais perto do meu ouvido tá mais perto da minha boca do que você. Então, é muito importante a gente ficar atento, né? Ao que a gente fala, pra quem a gente fala. O que eu tenho falado, o que eu tenho dito, tem sido algo agregador? Né? Eu sou uma pessoa que eu gosto de ler a Bíblia também, mas também gosto de ler outros livros e muitos deles falam sobre a importância do que eu tô falando pra mim, o que eu tô falando em mente, em pensamento, o que eu tô falando pra mim mesmo, o que eu tô falando pro outro, né? As minhas palavras, elas têm edificado ou elas têm destruído, né? Então é muito importante a gente ficar atento. E Tiago fala sobre o poder da nossa língua, né? A nossa língua, ela pode ser uma levantadora ou uma derrubadora de alguém, né? Então aqui, provaste o meu coração, Salmos 17. Provaste o meu coração, visitaste-me de noite, examinaste-me e nada achaste. Propus que a minha boca não transgredirá. O Senhor, Ele ama que a gente ame ao outro, né? Amar ao outro é não parar para julgá-lo. Tenho grande dificuldade sobre isso, né? Somos falhos e a gente tem a tendência de ver o outro com a nossa lente. Quando na verdade Deus, Ele nos chama para que a gente olhe o outro com o olhar dele. Somos falhos, somos suscetíveis ao erro. E por isso Ele pede que nós amemos o outro como a nós, né? Se a gente quer o nosso bem, por que não querer ao outro também? Ter mais empatia.
Eu particularmente posso dizer que eu sou uma que tem esse desafio. A minha essência é muito do julgar, né? Julgo a mim mesmo, julgo o outro, então um desafio diário, entender mais o outro, se pôr mais no lugar do outro, né? Entender a dor do outro, o porquê do outro ser daquela forma. Por isso que eu amo tanto aprender sobre a mente, aprender sobre o comportamento, porque é me entender também o outro. Quanto ao trato dos homens, pela palavra dos seus lábios me guardei das veredas do destruidor. Os nossos caminhos, eles são decididos por nós e os nossos resultados são compatíveis com o que a gente planta. Então, a decisão do nosso caminho, na decisão do nosso caminho tem também as consequências, boas ou negativas, né? Então, ele aqui está dizendo que se guardou das veredas do destruidor. Ele se guardou de ter veredas negativas, as veredas contrárias ao que o Senhor nos diz. Dirige, Senhor, os meus passos nos teus caminhos, para que as minhas pegadas não vacilem. Ele pedia para que o Senhor pudesse segurar os passos dele, para que ele não tivesse passos em falso, né? Ele não pudesse cair. Porque os inimigos estavam à espreita, só esperando o momento de tragá-lo. Dirige os meus passos, eu te invoquei, 17:6. Eu te invoquei, ó Deus, pois me queres ouvir. Inclina para mim os teus ouvidos e escuta as minhas palavras. Faz maravilhosas as tuas beneficências, ó tu que livras aqueles que em ti confiam, dos que se levantam contra a tua destra. O Senhor, ele não está com os ouvidos encolhidos, não está com as mãos encolhidas para não te ouvir. Não se deixe levar pelo que vem na sua mente. Cuide da sua mente, aprenda sobre a sua mente. Não deixe, eu digo isso por experiência própria. Quando eu começo a perceber que vem um pensamento contrário ao que o Senhor fala, eu também gosto muito de aprender sobre PNL, programação neurolinguística, sobre neurociência, sobre energia, né? Então a gente tem a tendência de ter uma perspectiva do mundo conforme a nossa bolha. E é muito importante que a gente fique atento a isso. Fique atento ao que eu estou pensando. No que eu estou me apoiando. O que eu penso. Eu gosto também muito do Augusto Cury, porque até mesmo ele fala sobre a gente rever o que o nosso pensamento nos diz. Esse pensamento que vem é real ou é irreal? Ele é uma emoção ou é algo realmente verdadeiro, né? Então a gente tem que ficar muito atento ao que a gente pensa. E tem muita tendência que o inimigo, ou nós mesmos nas nossas fraquezas, a gente achar que aquela situação, eu digo isso por experiência própria sempre, aquela ação é um bicho de 7 cabeças e a nossa mente cria a realidade, cria aquilo, né? E se a gente entender, achar que aquilo realmente é algo destruidor, a nossa força vai ser pequena, né? A palavra fala que diga ao fraco, eu sou forte. Diga ao fraco, eu sou forte. Porque se ele disser que ele é fraco, ele não vai acreditar e não vai ter resultados de alguém que é forte, ter atitudes de alguém que é forte. Então a gente tem que ficar muito atento sobre como a gente se vê, como a gente se acha. E eu relembro demais aqui essa frase, se você puder, escreve no teu diário, escreve perto para você ver. Você é o que a Bíblia diz que você é. Você vai onde a Bíblia diz que você vai. Você crê na Bíblia? Você crê que ela é real? Você crê que Deus existe? Existe um Deus que fez a Bíblia? Então, ela fala, né? Você é o que a Bíblia diz que você é. Você não é suas fraquezas, você não é suas angústias, você não é seus erros, você não é suas falhas. Você não se resume nisso, porque isso é fato. Mas você é o que a Bíblia diz que você é. Você vai onde a Bíblia diz que você vai. Você é herdeiro, você é filho amado. Caso você não tenha tido ainda uma cura paterna, né, de ver Deus como um pai, você tem um pai amoroso, cuidadoso, gentil, que ele não quer o orgulho, ele não aceita o orgulho, né? Às vezes vem na nossa mente assim, você não pode, você falhou demais para Deus te querer. Não, Jesus já se sacrificou na cruz pela gente. Então não tem nada que a gente faça que faça o Senhor amar mais a gente. Não tem nada que a gente faça que faça com que Deus não nos ame, né? Uma coisa é ele não amar o pecado, mas ele ama o pecador, ele ama a nós que pecamos todos os dias. E ele sim, independente do que tenha acontecido na sua vida, ele vai querer assim mesmo a nós, perto dele, para que a gente quebre o orgulho, quebre o que disseram sobre nós e se achegue a ele, se veja como a real identidade que ele nos dá. Qual é a real identidade, a sua real identidade, né? Qual é a nossa real identidade? A minha real identidade, a sua real identidade é em Cristo. Não é o que a sociedade falou, não é o que a sua mãe falou, não é o que o seu pai falou, que são os principais direcionadores de como a gente se vê.
Você pode ser o que você é, só precisa acessar o que a Bíblia diz que você é. Você vai onde a Bíblia diz que você vai. Mas você precisa se apossar disso. Porque enquanto você não acreditar no que vem na sua mente, no que o inimigo te diz, nos pensamentos negativos, você não consegue alcançar, se apossar. E aqui, faze maravilhosas as tuas beneficências, e tu me que livres aqueles que te confiam, os que te levantam contra a tua destra. O Senhor livra, o Senhor cuida. Guarda-me como a menina do olho. Esconde-me debaixo da sombra das tuas asas, dos ímpios que me oprimem, dos meus inimigos mortais que me andam cercando. Na sua gordura se encerram, com a sua boca falam soberbamente. Tem-me cercado agora nossos passos e baixaram seus olhos para a terra. Parecem-se como leão que deseja arrebatar a tua presa e como leãozinho que se põe nos esconderijos. Levanta-te, Senhor, detém-me, derriba-o. Livra a minha alma do ímpio com a tua espada, dos homens com a tua mão, Senhor, dos homens do mundo, cuja porção está nessa vida. Aqui, Davi estava pedindo socorro, auxílio das pessoas que pensam nessa vida, das pessoas que pensam no agora, no hoje. Os filhos de Deus, existe o justo, existe os filhos de Deus. Os filhos de Deus, eles acreditam que existe sim a vida aqui, e é possível que ela seja boa e agradável, conforme a palavra dele, mas também a gente não para viver somente aqui, né? A gente crê. Bom dia, Sália, seja bem-vinda, sejam bem-vindos todos que estão aqui. Os filhos de Deus, eles creem que existe, aqui é uma passagem, aqui é só um instante, é só um momento, né? E aqui ele está falando em Salmos 17, que tem cercado agora nossos passos, baixaram seus olhos para a terra, parecem-se como leão que deseja arrebatar a sua presa, e como leãozinho que se põe nos esconderijos. O Senhor, ele cuida da gente, né? Aqui ele fala dos homens, mas caso você ainda não tenha visto, na Bíblia fala que o inimigo ele anda em derredor, tentando nos tragar, tentando nos destruir. Ele não vai tentar nos destruir somente de uma forma física, mas ele pode nos destruir. Bom dia, Lúcia, seja bem-vinda. Ele quer nos destruir principalmente na mente. Principalmente na mente, né? Existe uma forma dele nos pegar sempre, nos nossos pensamentos, né? O que eu tenho pensado a meu respeito? O que eu tenho pensado sobre a minha situação? É algo que eu acho que não tem saída, não tem solução, né? A partir do momento que a gente pensa que só a gente consegue resolver aquela situação, aquele problema, a gente está deixando bem claro que a gente não acredita que tem um Deus, que tem um Pai amoroso, cuidadoso, que Ele nos guarda. Se a gente for parar para ver, a Bíblia tem muitos atributos que dizem que Deus é. Ele é um Deus Pai, Ele é um Deus amoroso, Ele é um Deus cuidadoso, Ele é um amigo, Ele está do nosso lado, Ele está dentro de nós, como rios de água vive através do Espírito Santo. Então, a palavra fala muito que a gente falha por falta de entendimento. O não saber nos faz ter decisões em cima daquilo que a gente não sabe, né? O conhecimento liberta. Então, aqui Davi estava desesperado, porque ele se sentiu encurralado. Mas ele pode ter tranquilidade, a gente pode ter tranquilidade, por mais que a gente se sinta desprotegido, por mais que a gente ache que não tenha ninguém perto da gente, a gente sempre vai ter Ele. Sempre vai ter o Senhor do nosso lado, como nosso amigo, como nosso abrigo, né? E Ele vai suprir aquela área que mais nos falta, aquela área que mais nos dói, aquela área que mais está faltando na gente, que está assim precisando ser suprida. E aqui, parecem-se como leão. E aqui, tendo cercado agora os nossos passos, baixaram os seus olhos da terra. Parecem-se como leão deseja arrebatar a sua presa. Aqui ele fala dos inimigos. Na nossa vida hoje, o nosso inimigo principal é o inimigo, o diabo, né? Então, ele não tem a vida eterna, ele não tem o que os filhos do Senhor têm de direito, né? Que é o céu, que é a vida eterna, que já está preparada para nós, é uma escolha nossa. Então, devido a isso, ele tem como objetivo destruir através da mente, destruir com sangue, destruir, roubar paz, roubar alegria, roubar da gente a tranquilidade. Ele é um roubador, por isso que ele usa da mentira para poder tirar de nós o que ele puder, na mente, no espírito, no emocional, né? Então ele vive sim como um leão,
tentando nos tragar, né? Creia você ou não, existe o mundo espiritual. E é melhor a gente acreditar que ele existe e lutar contra do que a gente fazer vista grossa. E sim, e ele está ativo dia após dia, né? Todos os dias o mundo espiritual está labutando. Eu trabalhe, eu me mexa da forma espiritual, buscando, orando, lendo a palavra ou não, ele está ativo diariamente. Não tem, a gente pode fingir que não existe, mas sim, ela existe. Então, é isso que ele quer. Ele quer roubar de nós, além da paz, ele quer roubar de nós aquilo que já é nosso como herança. Porque ele não tem esse direito, né? Então aqui ele fica como um leão, mas não se preocupe, porque a palavra também fala que quando a gente resiste ao inimigo, ele foge de nós. Como é que a gente resiste a ele? Abrindo mão do nosso eu, abrindo mão do nosso querer, abrindo mão, buscando ao Senhor, porque a nossa força maior é dele, né? A nossa força maior é de quem criou a nós e ao inimigo. A nossa força maior vem dele. Não acredite que venha de nós, que eu sou perfeita, que eu consigo, que eu posso. Não. A força da gente vem do Senhor, né, que fez os céus e a terra, e fez a nós e a ele, ao inimigo. Levanta-te, Senhor, detenho, derruba, livra minha... 17:13. Livra minha alma do ímpio com a tua espada, dos homens com a tua mão, Senhor, dos homens do mundo, cuja porção está nessa vida, e cujo ventre enche dos tesouros ocultos. Estão fartos de filhos e dão o seu sobejo às suas crianças. Quanto a mim, 17:15, contemplarei a tua face na justiça, e me satisfarei da tua semelhança quando acordar. Por isso que eu não deixo de fazer esse devocional, porque apesar de eu não conseguir ainda organizar os horários desse devocional, eu tenho um compromisso com você que precisa ouvir essa palavra. É um compromisso meu. Eu sei que alguém precisa ouvir essa palavra. Então, a palavra de Deus, se você pedir em oração, emocionalmente, em pensamento, que o Senhor fale com você através da palavra, se você parar para meditar na palavra, tudo consegue se organizar no seu caminho. Até aqui, Davi tem falado que ele organiza as veredas. Lâmpada para os pés é a palavra. Eu não entendia que a palavra aqui é lâmpada. Eu não entendia. Então, por isso que o Espírito Santo aqui nos direciona. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. O que é a lâmpada para os pés? Ela vai iluminar o seu caminho conforme eu percebo que a palavra diz. Eu tenho decisões, pensamentos diferentes, compatíveis com o que Deus nos dá, né? Eu imagino que aqui comigo estão pessoas que creem na palavra, pessoas que acreditam que ela é real, pessoas que acreditam num Deus que fez ela, através dos homens. Então, ela é luz. O que é ser uma luz, né? O Senhor, ele se reflete como luz e as trevas como a escuridão. Luz é iluminar o nosso caminho. Qual é o caminho que eu tenho direcionado? Qual é o caminho que eu tenho escolhido? É um caminho do meu eu, do meu querer, das trevas, do oculto, do escuro, do erro, da falha? Ou o caminho que eu tenho escolhido é o caminho que ele tem me dito? A sociedade fala que existe a intuição, né? A intuição é uma vozinha que existe dentro da gente dizendo o que fazer e o que não fazer. Mas eu digo que existe o Espírito Santo. E mesmo nos meus momentos em que eu não queria que ele falasse, ele me dizia, não fala, não faz, toma cuidado. Essa decisão não é bacana. Só que nós somos um ser espírito emocional, né? Então, nós decidimos diariamente qual voz ouvir. A voz que eu decido ouvir é a minha voz emocional, que diz que eu não posso, que eu não consigo, que eu não tenho força. É a voz que vem à minha mente através dos pensamentos, que são lançados, né, pelo reino espiritual. Ou é a voz do Espírito Santo me dizendo que tome cuidado, que isso aí não vai dar certo, né? É uma decisão diária. Nossa, é uma decisão diária. Decidir por qual caminho eu vou seguir. Eu quero seguir pelo caminho que me dá paz, alegria, tranquilidade, saúde em todos os sentidos, ou eu decido por um caminho que me dá prazer momentâneo, que me dá alegria momentânea, mas que não supre minha alma, né? Todos nós temos um vazio. Esse vazio ele não consegue ser preenchido permanentemente que não seja com ele. Esse vazio, ele constantemente ele fica ali, ó. O que é esse vazio? É uma
é uma sensação de incompletude, uma sensação de eu não estou 100%, algo está faltando, mas eu não sei o que é. Esse vazio, ele pode ser preenchido momentaneamente com droga, com prostituição, com pornografia, com desejos que desagradam a Deus, mas que essa alegria ela é curta. Pode ser com bebida, pode ser com cigarro, né? Os vícios eles existem para isso, para suprir uma dor emocional que a gente não consegue explicar. Mas existe um Deus que está de braços abertos através de Jesus Cristo, aberto para que você se preencha nele. Se preenche nele. E só quem consegue te direcionar é o Espírito Santo. Só o Espírito Santo para poder conseguir tirar a venda, tirar as escamas, tirar esse véu, né? Que normalmente ele consegue quebrar os grilhões, quebrar as cadeias que possam estar impedindo que você se achegue a Deus, né? O desconforto, ele nos empurra para a mudança. Foi o desconforto que fez eu estar aqui. O desconforto de uma vida triste, uma vida de opressão, uma vida de muitos anos de angústia, que eu não sabia o que é. Ela se refletiu em doenças emocionais que a medicina não consegue encontrar. Mas a dor estava ali. Ela doía. E eu não sabia onde era, porque era emocional. E eu não sabia como curar ela. Até que eu encontrei o Senhor verdadeiramente. Até que o Senhor disse: vem até mim. Eu tiro essa dor. Eu te ajudo nessa dor. Me busca constantemente que eu te ajudo nessa dor. Essa dor, só você sabe qual é essa dor. Eu não sei, né? Só você sabe onde é, qual é essa dor, né? Então, em Salmo 17 fala que ele está de braços abertos para cuidar, para proteger, para nos auxiliar em tudo, em tudo. E se você chegou até aqui, até esse momento do vídeo, eu quero orar por você, para que o Senhor possa ser o seu ajudador, o seu cuidador, o seu protetor, que você possa ser a menina dos olhos e que nada possa te estragar. Aceita essa oração? Vamos nós? Senhor Jesus, eu te entrego agora nas tuas mãos. Eu te lanço, Senhor, a vida dessas pessoas que estão comigo até aqui. Só tu sabes o desejo do coração delas, só tu sabes a angústia, só tu sabes o que tem aprisionado ela, o que tem impedido ela de se chegar a ti. Senhor, tu és o dono de tudo, tu és o dono do ouro, tu és o dono da prata, tu és o Pai que nos dá a paz, que excede todo entendimento, tu nos dá a alegria, até a tristeza salta de alegria. Seja qual for, Senhor, a situação dessa pessoa, te lançamos, Pai. Que toda e qualquer ação espiritual seja quebrada, repreendida no poder que há no sangue de Jesus. Que ela possa ver. Você consegue fechar os olhos agora comigo e se ver protegido. Ver um Deus. Como você consegue ver Deus? Como? Aqui em Salmos havia Deus com asas, né? Então, você pode agora se imaginar abaixo de duas asas, uma águia. O Senhor consegue se personificar. Então, você ali protegido, cuidado, amado. Eu vejo o Senhor como um senhorzinho de olhos brilhantes, que aceita o meu abraço. E de branco. Como você consegue ver ele? Então, ele está disposto a estar com as asas abertas, né, com as grandes asas, te protegendo. Receba esse abraço. Receba agora esse abraço bem forte, bem forte. E enquanto você recebe esse abraço, sinta, perceba essa angústia, essa tristeza, essa preocupação, esse medo, essa ansiedade ser repreendida no poder que há na palavra dele, no poder que há no sangue dele. Que venha ser repreendida, que venha ser desfeita toda a ansiedade a partir desse momento. Vai saindo a ansiedade, vai saindo o medo, através desse abraço vai saindo. Você pode se abraçar também. Quando você se abraça, você se percebe. Você abraça assim bem forte, bem forte, bem forte. E no meio desse abraço, você vai vendo saindo medo, angústia, tristeza, preocupação.
Você vai clareando, a tua mente vai clareando, de percebendo soluções criativas para qualquer preocupação e medo que tenha vindo até ti. Aperta, aperta, bem forte. Amém. Se fizer sentido para você, você pode voltar novamente esse vídeo e fazer novamente. A nossa mente é forte, a nossa mente ela cria situações, boas ou ruins. Então, eu espero que esse vídeo tenha sido agregador para você. Se você entende que existe alguém que precisa dessa palavra, compartilha com ela. Sempre tem alguém que precisa de uma palavra amiga, que precisa de alguém como você para compartilhar, para transbordar na vida dela, tá bom? Obrigada por estar aqui comigo. Não esqueça de deixar um comentário se fez sentido, a parte que mais fez sentido para você, porque assim a gente consegue alcançar mais pessoas que precisam dessa paz, que excede todo entendimento, dessa liberdade que só o Senhor nos dá, tá bom? Obrigada por estar aqui comigo até agora e até a próxima. Amanhã tem Salmo 18.